Doutora Denise Albano, o assunto que está aí na ordem do dia é a divulgação dos relatórios. O relatório oficial produzido pela senadora Elisiane Gama, que vem sendo bastante contestado pela oposição, tanto é assim que a oposição também fez o seu relatório paralelo. Como é que a senhora avalia o relatório oficial e quais são as suas possíveis repercussões sobre aqueles que estão lá como indiciados, inclusive o presidente Jair Bolsonaro? De fato, era um relatório que eu diria que não pegou ninguém de surpresa. Sabia-se que seria muito mais um panfleto acusatório, difamatório dos chamados bolsonaristas. Tanto é verdade que as palavras mais citadas no relatório eram exatamente Bolsonaro, bolsonarismo e bolsonaristas, para algumas centenas de vezes. E eu gostaria de ressaltar o fato de que um relatório com mais de 1.300 páginas, vazio, escasso de provas, de um suporte documental a evidenciar aquilo que é imputado a várias dezenas de pessoas, certamente tem pouco de relatório final de uma investigação e muito mais de um panfleto partidário. Não pegou ninguém de surpresa porque a situação, o governo se apropriou dessa comissão parlamentar mista de inquérito. No início, eles batalharam muito para que ela não fosse instaurada. Sabe-se, inclusive, sobre distribuição de cargos, distribuição de emendas, daquilo que antes a imprensa chamava de orçamento secreto, mas que neste atual governo lulopetista chamam de emendas de relator. E alguns bilhões de emendas, centenas, dezenas de cargos aí distribuídos, exatamente para tentar impedir o número de assinaturas suficientes para a instalação dessa CPMI. Com a divulgação das imagens de dentro do Palácio do Planalto, com G. Dias ali, como que em converscotes, como que ciceroneando os manifestantes que ali adentraram no Palácio do Planalto, foi inevitável a instalação dessa CPMI. E detalhe, esse ex-ministro responsável pela segurança institucional do Palácio do Planalto e suas imediações, que tinha todo o poder para inibir essas invasões, porque recebeu para quase 50 informes de risco de invasão ao Congresso, ao Palácio do Planalto, ao Supremo, e se manteve inerte e sequer foi indiciado. No final, Elisiane diz, pode se aprofundar em investigações. É um panfleto, eu ouso dizer que tem muito pouco de relatório digno de ser chamado como tal, relatório final de investigação, e os desdobramentos, o que a gente espera, provavelmente será uma pouca utilidade, será muito pouco aproveitado pelo Ministério Público para promover ações penais. Sugeriu, inclusive, até o indiciamento, por exemplo, de pessoas em que se encontrava presente em uma audiência pública e depois descobre que essa pessoa se encontrava no Egito, em lua de mel, com sua esposa recém-casada, e a ele foi imputado estar presente numa audiência golpista, de defesa de atos golpistas, quando esse jornalista não participou nem presencial, nem virtualmente. Eu acredito que vai ser de pouca valia para subsidiar, para servir de suporte a denúncias contra pessoas, e o que ela quis, isso é trupe, sua equipe, que ali estava cheio de parlamentares do Maranhão, do Flávio Dino, a relatora Elisiane, inclusive, é uma histórica aliada do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, maranhense como ele,
E certamente o que foi produzido foi um panfleto partidário, eu diria dino, lulo, petista, para exatamente vender a narrativa de que aquelas pessoas desarmadas, aquelas pessoas, sim, algumas centenas revoltadas, indignadas, que praticaram depredação e que essas pessoas, na verdade, seriam terroristas, golpistas. Cadê o golpe? Como é que se faz golpe sem armas, sem exército? Cadê o terrorismo? Terrorismo é exatamente o que o PT se recusa a reconhecer, que de fato está sendo praticado contra o Estado de Israel, contra civis israelenses, tanto pelo Hamas como também pelo Hezbollah, grupos terroristas historicamente aliados de quadros do PT. Há poucos anos, 2021, bem aí, 2021, há cerca de 2 anos, portanto, vários ministros petistas, inclusive o Paulo Pimenta, assinou um manifesto criticando a Inglaterra por enquadrar, relacionar o Hamas como grupo terrorista. Há 2 anos estava a turma do PT defendendo os terroristas que estupram mulheres, que matam famílias inteiras, idosos, sequestram crianças, jovens e adolescentes, degolam bebês, queimam pessoas vivas, e essas pessoas não são classificadas por petistas como terroristas. Quando a senhora fala aí sobre essas atrocidades que estão acontecendo em Israel, praticadas elas pelos terroristas do Hamas, a senhora fez uma citação aí, mencionou o Flávio Dino. A senadora Damares Alves o chama de covarde, porque ele não compareceu para se colocar diante do parlamento e diante da sociedade brasileira representada ali pelos parlamentares. Como é que a senhora avalia essa omissão particularmente do ministro Flávio Dino e o que a senhora acha que pode acontecer daqui para frente? É lamentável para ver o grau de afetação, de comprometimento, de destruição do que a gente chama até de certa liturgia do cargo. Esse ministro é um arrivista, no popular, contador de vantagem, arrota virtude, quando na verdade o que a gente vê é que lança mão de mentiras, da disfarçatez, porque na verdade está no DNA dessas pessoas que até hoje acham que o comunismo é uma ideologia virtuosa, quando foi a ideologia que mais matou pessoas no mundo todo, de China, passando aqui mesmo, vizinho, o próprio Maduro, o Ortega na Noruega, todos esses, não, mas não existe comunismo no mundo. Existe, ele apenas vai ali se camuflando, vai apenas mudando a pele, mas a essência continua a mesma. É verdade, ele dizia que estava ansioso para ser ouvido, destruiu as imagens, porque, que interessante, são quase 130 câmaras que existem no Ministério da Justiça. Só apareceram algumas poucas que eram imagens pouco comprometedoras, mas da porta de ingresso ao seu gabinete, dos livros de registros de quem esteve no dia 8 com ele lá no Ministério, a hora de entrada dessas pessoas, quer dizer, tudo isso deram fim. O que claramente, quem conhece direito sabe, que isso é prática condenável, criminosa, de comprometer, de perturbar, de afetar uma investigação, incorrendo aí em fraude processual, destruindo provas importantes. Mas bem sabemos do alinhamento desse governo com a ampla maioria do Supremo, e desde a Elisiane Gama até o ministro, seu tutor, ministro da Justiça, eles se sentem completamente acobertados para praticar esses abusos
várias condutas deles são claramente enquadráveis em crime de abuso de autoridade. Algumas das pessoas mencionadas como indiciadas, apontadas como criminosas nesse relatório Dino Lulo petista, irão acionar a relatora criminalmente, judicialmente, civilmente por danos morais, porque, de fato, sem uma prova maior consistente, prova da materialidade, não existe isso, existe só discurso, blá, blá, blá. Apontaram nesse relatório, ela apontou, e seus assessores, essas pessoas como prováveis criminosas, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que por várias vezes sinalizou interesse de ser ouvido. Se ele era suspeito de ser um autor do golpe ou da tentativa de golpe, por que a Elisiane e sua trupe petista não aprovou, já que controlavam a CPI, não aprovou a convocação do ex-presidente para falar sua versão dos fatos, para falar sua verdade na CPMI. Eu espero que processos devidos ocorram para buscar a responsabilização. Ah, mas não vai dar em nada no Supremo. Bem, pelo menos escancara esse alinhamento, essa cumplicidade entre esses abusadores, parlamentares petistas e quadros do Supremo, e dessa forma a população precisa sim saber o que está por trás de toda essa farsa que foi a CPMI. E que bom que teve aí relatório alternativo.